Hello, jovens! Olha eu aqui na área, professora Deise Lima, para mais uma aula de ciências com vocês. Galerinha, como sempre, fazendo um resuminho aí da aula passada, nós estávamos falando de máquinas simples, que são aqueles dispositivos mais simples, que são estruturados a partir de duas ou mais peças e servem justamente aí para a gente realizar trabalho com menos esforço possível. Então, se eu quero levantar um objeto com um certo peso, eu posso utilizar um tipo aí de alavanca, certo? Para eu poder fazer isso daí. E nós vimos que as alavancas, elas são constituídas a partir do ponto de apoio, da nossa força resistente e da nossa força potente. E dependendo da localização desses três itens, nós temos aí os nossos tipos de alavanca e está relacionado ao que nós queremos, certo? Pessoal, alguém sabe outro dispositivo aí que serve para facilitar, por exemplo, o nosso trabalho, para fazer o levantamento de alguns tipos de peso? Então imagine, por exemplo, que você queira levantar um grande peso na vertical. O que você faz se você não consegue pegar aqui e suspender? O que nós podemos fazer? Criar, por exemplo, um sistema de roldanas. E esse sistema de roldanas serve justamente para poder fazer esse levantamento do peso. Por exemplo, pessoal, aqueles poços de água mais antigos, onde você tinha lá, ó, perto do poço, você tinha um sistemazinho aqui, você tinha uma roldana, certo? A gente amarrava a corda, a uma ponta da corda ia no balde e a outra ponta na mão. A gente jogava o balde lá no poço, opa, encheu de água, o que a pessoa faz? Puxa, né? Puxa aqui até pegar essa água que está no balde. Então, ali a gente utiliza uma roldana, certo? Lá na construção, por exemplo, eu quero pegar alguma coisa daqui para cá. Também pode se utilizar um sistema de roldana. Então, roldanas, elas também servem aí para facilitar o nosso trabalho. Vamos começar a falar delas, pessoal? Olha só. Então, ali no nosso slide, nós vamos começar a falar das roldanas. Olha só, essa imagem é de laboratório, né? Então, as roldanas, que são constituídas aqui, ó, por essas rodinhas aqui, como vocês podem observar aí, elas são constituídas aí por essas rodinhas. Deixa eu pegar minha canetinha, como sempre. Tá aqui. Então, tá aqui, olha só uma roldana, né? Essa roldana aqui, ela está fixa nesta parte aqui, certo? Então, tá aqui um barbante amarrado na ponta do peso, tem aqui uma roldana e você está aplicando, olha só, uma força aqui. Nós temos o peso do objeto, correto? Nós temos aqui o peso do objeto e você está aplicando, olha só, essa força aqui com o objetivo de suspender esse objeto, certo? Então, tá aqui, pela terceira lei de Newton, eu tenho aqui, ó, a reação aqui, certo? E aqui para a gente suspender o nosso objeto. E as roldanas, da mesma maneira que as máquinas simples, pessoal, elas têm as classificações. Então, aqui nós temos, por exemplo, as roldanas fixas. As roldanas fixas, como mostra aqui a imagem, são as que mudam apenas a direção e o sentido da força que aplicamos para equilibrar o peso do objeto que desejamos mover. Então, tá aqui, por exemplo, imagine como eu falei para vocês, você vai pegar água no poço. Então, lá no poço, você tem o poço, certo? Tá aqui o poço, ok? E aqui a gente fez um aparato, né? Amarrado aqui na borda do poço, você tem uma roldana fixa. O que vai acontecer? Nessa roldana fixa, eu apenas vou estar mudando a direção, no caso aqui, o sentido do meu movimento, certo? Então, tá aqui, olha só, eu estou aplicando a força, certo? E aqui o meu objeto, olha só, o peso dele, se eu solto esse barbante, vocês concordam que esse objeto ele vai nessa direção, pessoal? Vai, né? Não tem nada aqui para equilibrar, certo? A partir do momento que você coloca uma roldana fixa bem aqui, o que vai acontecer? Você está aplicando essa força e você está mudando o sentido de movimentação do meu objeto, certo? Então, tá aqui, olha só, ele vai continuar aqui, ó, na minha vertical, como vocês podem observar. Então, o sentido de movimentação vai continuar sendo aqui
vertical, essa direção de movimentação, certo? Essa direção aqui, ó, de movimentação continua sendo na vertical e o sentido, em vez dele vir para cá, ele vai vir para onde? Em vez de ser para baixo, ele vai para cima. Então, aqui nós podemos ver que nesse tipo de roldana, eu estou mudando apenas aqui a direção ou o sentido do movimento aqui. Nesse caso, eu estou mudando o sentido do movimento. E aqui, por exemplo, minha mãozinha está parada, então eu tenho que o meu sistema ele está em equilíbrio. A mesma coisa quando você puxa o balde, né? E você consegue chegar aqui, por exemplo, até a borda do poço e está ali a sua água. Então, você está equilibrando esse balde aí. Entendido, pessoal? Ok? Essa é a nossa roldana fixa. Nós temos ali uma roldana. Poderia ter colocado mais, né? Fixado mais roldanas aí também, se eu quisesse. Nós temos as roldanas móveis. Olha só, observem aqui a figura, pessoal. Roldanas móveis. Parece propaganda de loja de imóveis, né? Mas não é, são roldanas. São aquelas que diminuem a intensidade da força necessária para movimentar ou equilibrar uma carga, tá, pessoal? Então, aqui, como vocês podem ver, elas são móveis, porque não tem nada aqui, ó, ao contrário dessa imagem anterior. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ao contrário da imagem anterior, não tem nada fixando essa roldana a um ponto. Então, por exemplo, essa aqui ela está fixa nesse ponto aqui. Aqui, como vocês podem ver, ela não está fixa em nenhum ponto. Então, eu posso colocar minha mão nessa direção, eu posso colocar minha mão nessa direção, por exemplo, eu posso colocar minha mão nessa direção ou nessa direção aqui. Vocês podem ver que ela não está fixa em lugar nenhum. Então, elas vão diminuir a intensidade dessa força necessária para movimentar ou equilibrar uma carga, tá? Então, a partir do momento que você coloca essa roldana móvel aqui, eu estou diminuindo a intensidade da força aqui necessária, ou seja, que eu devo aplicar para equilibrar essa carga, ok? Então, eu quero equilibrar essa carga do jeito que está na figura. O que eu vou fazer? Eu posso pegar uma roldana móvel e eu vou diminuir a intensidade da força que seria necessária para eu colocar em equilíbrio, né? Então, em vez de eu aplicar uma força maior nesse tipo de roldana aí, eu consigo aplicar uma força menor e eu consigo colocar esse objeto em equilíbrio. Então, só para a gente ver a figurinha aqui, ó, vejam aqui rapidinho de novo, deixa eu voltar. Ó, fixa, vejam a diferença. Fixa é apenas para mudar a direção e o sentido da força, tá, pessoal? Então, eu estou mantendo a força aqui, é que nem o balde com água, por exemplo, olha só, eu estou aplicando uma força proporcional ao peso desse balde aqui, certo? Então, aqui, ó, apenas para equilibrar, eu estou aplicando uma força que corresponde ao peso desse balde de água aqui, certo? Então, nesse caso aqui, apenas eu estou aplicando uma força correspondente ao peso. Eu só estou mudando, nesse caso aqui, o sentido de movimentação. Em vez dele vir para cá, eu estou fazendo com que ele faça isso, certo? Para poder equilibrar. Nesse tipo aqui, eu diminuo a intensidade da força. Então, qual é a vantagem, por exemplo, de utilizar esse tipo de roldana em relação a essa daqui? Aqui, eu apenas mudo a direção e o sentido da força. Ou seja, a força que eu estou aplicando aqui corresponde ao peso, certo? A força que eu estou aplicando aqui corresponde ao peso. Eu apenas estou mudando aqui o sentido de movimentação, certo? Se eu quiser diminuir essa força que eu estou aplicando aqui, eu vou utilizar uma roldana móvel, porque diminui a intensidade da força necessária para movimentar ou equilibrar essa carga aqui, certo? Então, eu quero fazer este movimento aqui. Para eu diminuir a intensidade da força que eu estou aplicando, eu vou pegar uma roldana móvel, ok? Fechado? E aqui nós temos as duas figuras para fazer a comparação, como eu tinha mostrado para vocês. Olha só. Qual é essa primeira figura? Vamos lá. Roldana fixa, certo? E a segunda figura vai ser o quê, pessoal? Roldana móvel. Então, nós temos aqui, ó, a RF, roldana fixa, e aqui, roldana móvel. Nessa primeira aqui, a força aplicada
é proporcional a esse peso aqui. E eu vou utilizar esse tipo para modificar, por exemplo, o sentido de movimentação para poder equilibrar essa nossa carga aqui, certo? Na roldana móvel, o que vai acontecer? Eu vou diminuir, nesse caso aqui, eu vou diminuir, certo? Opa! Eu vou diminuir a intensidade dessa força aplicada para equilibrar. Entenderam a diferença, pessoal? Só recapitulando aí, ok? Então tá aqui, ó, força. Deixa eu apagar o meu para deixar o do slide. Tá aí a força aqui, ó. Força potente, né? Lembra das máquinas simples, força potente. Força resistente, ok? E ali, nesse caso, na roldana fixa, eu vou somar a força resistente mais a força potente, ok? E aqui, ó, na roldana móvel, olha só, se liga na setinha aqui, ó, na roldana móvel, eu tenho aqui a força potente, é sempre onde está a mão da pessoa, né, pessoal, se a gente for perceber, ok? Tá aqui, no caso, a força resistente, que é o peso aqui, tá? Vocês podem ver, olha só as setinhas aqui em relação da primeira e da segunda figura. E aqui nós temos a força potente também, tá vendo? Por que eu, nesse segundo caso, eu consigo diminuir a intensidade dessa força? Ok? E aqui, ó, só para a gente pegar aqui, focaram, beleza, vamos pegar essa primeira aqui, tá bom? Ó, vamos colocar ela aqui. Então tá aí, na nossa roldana fixa, eu tenho a força resistente ali nesse ponto, vai ser a força resistente mais a força potente. Entendido isso? Deixa eu pegar outra corzinha, azul, pronto. E aqui na nossa segunda imagem, olha só, nós temos aí a nossa força potente, ela está aqui e está aqui, e aqui a nossa força resistente, tá bom, pessoal? Entendido isso? E aqui nessa segunda figura, nós temos que dessa forma nós conseguimos aí diminuir, nesse caso, a intensidade da força aplicada para manter esse objeto em equilíbrio nessa roldana móvel, tá bom? E aqui nós temos, olha só o que vai acontecer, pessoal. Qual é a diferença dessa primeira imagem para a segunda? A diferença é que aqui eu tenho uma roldana móvel. Na segunda, eu tenho duas roldanas móveis. Será que isso faz alguma diferença? Faz, pessoal, isso faz diferença pelo seguinte, quanto mais roldanas eu colocar aí nessa parte móvel, menor vai ser a intensidade da força que você vai aplicar aqui, ó, para poder colocar essa carga em equilíbrio, ok? E aqui, olha só, como é que nós podemos ver essa relação? Então, tá aqui, só para a gente voltar aqui rapidinho, eu poderia, por exemplo, ter colocado outra aqui, se eu quisesse, né? Outra rodanazinha aí. Deixa eu pegar outra corzinha aqui, peraí. Eu poderia ter colocado aqui, deixa eu pegar a caneta vermelha para ficar igual. Outra aqui, pessoal, poderia ter colocado também, tá? Ter colocado outra aqui, ó, deixa eu pintar para ficar igual. Se eu fizesse isso, eu estaria diminuindo mais ainda essa intensidade dessa força aplicada aqui, ok? Como é que a gente faz essa relação? Bom, essa relação é dada pela equação das roldanas. O que me fala a equação das roldanas? Olha só, a força potente, lembrando que a força potente está aqui, né? Ó, a força potente, tá bom? Força potente, força resistente, olha só, é só nós lembrarmos aqui, ó, deixa eu voltar aqui da imagem, tá vendo? Ó, força resistente, força potente, então aqui, olha só, força potente, força potente, e aqui, olha só o que nós temos, uma fixa, não é, pessoal? E nós temos uma fixa, ó, lembrando que na fixa aqui, ó, deixa eu botar para vocês rapidinho, olha lá, ó. Lembrando que na fixa, o que vai ter aqui, ó? Força resistente mais força potente, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, força resistente mais força potente aqui também, né? Força resistente mais força potente, ok? Aqui eu tenho uma, duas roldanas, uma móvel, uma fixa.
E aqui eu tenho uma, duas rodanas, a minha terceira fictícia, né? E uma fixa. Bom, como nós podemos relacionar essas rodanas aí? A equação me fala o seguinte, essa força aqui, ó, que é a força potente, ou seja, que é a força que eu estou aplicando aqui com a minha mãozinha, certo? Na verdade, essa não é a minha mão, é a mão do professor Mac, tá? O professor Mac que fez isso daí no laboratório e tirou as fotos, ok? Então, é a mão dele aí. Essa força que está sendo aplicada aqui, pessoal, pela mão do professor, ela vai ser o seguinte, ela vai ser a força resistente dividido para 2 elevado a N. O que vem a ser esse N aí? Esse N, ele vem a ser o número de polias móveis. Então, N é qualquer tipo de polia, pessoal? Não, é o número de polias móveis. Então, nessa figura aqui, por exemplo, para eu calcular essa força potente, eu pegaria o quê? Eu pegaria o número de rodanas móveis e ia substituir aqui. Olha só. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu trocar a canetinha aqui. Então, nesse caso, por exemplo, se eu for pegar na figura 1, eu tenho uma móvel, na figura 2 eu tenho duas. Então, ficaria assim, ó. Força potente é igual força resistente dividido para 2 elevado a quanto? 1. Na segunda figura, eu faria força potente é igual a força resistente 2 elevado a 2. Pessoal, qual é a diferença aqui? A diferença aqui é o seguinte, nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui, a força potente, ela vai ser Fr elevado a 2, e aqui, essa força potente, ela vai ser Fr elevado a quanto? A 4. Então, nós podemos ver o seguinte, a força potente, ela é inversamente proporcional a 2 elevado a N. O que significa mesmo, pessoal, ser inversamente proporcional? Eu falei até para vocês em aulas passadas, vamos pegar outra cor de canetinha aqui, significa o seguinte, se eu aumentar isso aqui, eu vou diminuir a força potente. O que eu falei para vocês? Quanto mais roldanas eu tiver, menor força eu aplico. Ou seja, quanto mais polias aqui, ó, móveis, quanto mais polias móveis eu tiver, menor força potente eu devo aplicar para colocar esse nosso corpo em equilíbrio. Olha só, então aqui nesse caso eu dividiria por 2, e aqui eu ia dividir por quanto? Por 4, eu ia diminuir o valor, né? E aqui, então, a gente pode fazer o inverso, né, pessoal? Quanto menor o denominador, maior vai ser o quê? A força potente. Então, quanto menos polias móveis eu tiver, maior força potente eu tenho que aplicar para deixar isso em equilíbrio, ok? E aqui, por exemplo, se eu tivesse 3, o que ia acontecer? Força potente é igual a força resistente dividido para 2 elevado a 3. Isso já ia para quanto? Exatamente, já iria para 8. Ia diminuir. Tá vendo isso? Ok? E aqui, olha só, máquinas simples, lembrando então que a nossa, olha só, nosso sistema de roldanas são máquinas simples e aqui nós temos a nossa roldana móvel, como vocês podem ver, e ela serve justamente para diminuir a intensidade da força que é aplicada para manter um certo peso em equilíbrio, tá bom, pessoal? Entendido isso? Vamos ver um exemplozinho, olha só. Qual deve ser a força potente para equilibrarmos um objeto de 1000 utilizando 4 roldanas móveis? Então, tá aqui, olha só. Eu tenho a força potente, eu tenho o peso, nós sabemos que o peso do objeto vai ser a nossa força resistente. E aqui eu tenho 4 roldanas móveis, que é o nosso N. Então, como é que eu vou fazer? Tá aí, ó, força potente é igual a força resistente, certo? Que nesse caso é o peso dividido para 2 elevado a N. Então, nós vamos substituir, olha só. Tá aqui, ó, força resistente, que é o peso, dividido para 2 elevado a 4 roldanas móveis. Então, aqui, olha só, 1.600 dividido para quanto? 16, porque 2 elevado a 4 é 16. Quanto é que eu tenho aqui, pessoal? 100 newtons. Opa, eu tenho 100 newtons. Então, veja só como se eu aumento o número de polias aqui, eu vou diminuir a força. Ó,
Então tá aqui, 1.600 newton para manter equilíbrio com 4 rodanas, eu aplico somente 100 newtons. E aqui para mostrar para vocês, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó, quantas eu tenho aqui, pessoal? 2. Aqui é um sitezinho de simulação, tá bom? É um sitezinho aqui, ó, de simulação. Vamos ver aqui rapidinho. Nosso site de simulação. E aqui, ó, eu vou colocar 2 polias. Eu botei um peso aqui médio, vou iniciar. Então tá aqui ó, o nosso sitezinho de simulação, ó, ok? Vou mostrar para vocês aqui com 2. Vamos iniciar o que vai acontecer, ó. Peso dividido por 2. Então, por exemplo, para levantar ali 20 newtons, eu vou pegar o peso, que é 20 newtons, dividido por 2. Se eu pego aqui, ó, com 3, vamos reiniciar aqui. Se eu pego aqui com 3, pessoal, olha só, tá aí, ó. Eu vou iniciar isso com 3, olha só. Tá vendo com 3? O que eu tive que fazer aqui, ó? Com 3, para levantar aqui 18 newtons, a força potente aplicada vai ser o peso dividido por 4. Tá vendo? Aqui, ó, se eu pegar 4, deixa eu reiniciar aqui. Para eu pegar 4, vamos iniciar, olha só. Por 8, ó, 18 newtons aqui, ó. P sobre 8. Então, vocês estão vendo que quanto maior esse número aqui de roldanas, 5. Quanto maior esse número de roldanas aqui, ó, menor é a força potente que eu vou ter que aplicar. Então, se eu coloco 5, eu vou ter que aplicar somente uma força, que é o peso disso aqui, dividido para 16. Isso aqui, pessoal, nós podemos ver pela nossa equação. Entendido isso? Galerinha, olha só, fique comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!